Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Academia de Política Partidária. Esta semana sobe ao púlpito a YouDream, que nasceu na Faculdade de Economia do Porto e conta com quase 8 anos de atividade. É a primeira empresa júnior social do país, combinando o mundo empresarial e social. Tem um plano para mudar o mundo e acreditam que uma parte passa por desenvolver nos estudantes do ensino superior competências de liderança social. Para nos falar melhor sobre este projeto, temos connosco o José Pedro Santos, responsável pela gestão das relações externas da YouDream. Obrigado pela tua presença aqui hoje, Pedro. É um prazer ter-te aqui em representação da YouDream. Antes de mais, gostava de saber como é que estás e também que nos explicasses um bocadinho melhor quem é que vocês são e qual a vossa missão. Olá, Tiago, é um prazer estar cá. Obrigado pelo convite à YouDream. É realmente para nós importante estarmos em reuniões deste género e podermos partilhar um bocadinho a nossa mensagem, a nossa visão e missão, acima de tudo. Em relação à YouDream, a YouDream de facto nasce em 2013, baseado no sonho de 2 ou 3 jovens que achavam que realmente o mundo precisava de ser melhorado, precisava de sofrer aqui uma alteração à forma como as coisas estavam a acontecer na sociedade, principalmente na área social, não é? Como tu disseste, realmente fomos a primeira organização juvenil na área social, algo que trazemos como orgulho ao peito, mas ao mesmo tempo achamos que não teremos que ser os únicos e portanto, sempre que podemos, colaboramos para que mais apareçam e possam criar mais impacto junto das comunidades. E portanto, a nossa missão prende-se exatamente com isso, com gerar impacto nas comunidades através da liderança social. Portanto, assim, se eu conseguisse definir a YouDream numa frase, seria a capacitação para a liderança social. E, portanto, como é que nós operamos a liderança social? No fundo, através de um programa educativo. Ou seja, se inicialmente nós trabalhávamos junto de crianças que estavam hospitalizadas, no IPO, por exemplo, e no fundo, realizámos aqui sonhos com estas crianças, no fundo, ao longo dos últimos 4, 5 anos, tivemos várias dores de crescimento que nos permitiram também perceber que, se calhar, a melhor forma de impactar, a melhor forma de gerarmos impacto era através da educação e, portanto, acabamos por perceber que este processo de crescimento naturalmente ganhou forma através, como costuma dizer, as paixões passam a amor através da consciência e nós fomos criando essa consciência em nós próprios para perceber que a educação era, se calhar, o melhor veículo para levarmos a liderança social a mais pessoas. E, portanto, neste momento, a YouDream opera com um programa educativo, com o target para estudantes do ensino superior e, portanto, o nosso foco aqui é trazer a liderança social aos olhos destes estudantes de uma forma natural, ou seja, que no fundo eles consigam, dentro das 3 dimensões que nós achamos que é super importante para um líder social desenvolver: o sonho, a inspiração e o serviço. Eu se calhar vou começar pelo último, porque é aquele que nós nos dedicamos a 100%, que é o serviço. No fundo, nós achamos que o serviço é a melhor forma que nós temos de encontrar também uma dimensão da felicidade na nossa vida. E, portanto, responsabilizar-nos pela nossa comunidade, termos um foco muito grande em querer que a nossa comunidade seja mais coesa, mais justa, e, portanto, é através do serviço que nós achamos que isso poderá ser atingido. Mas, para fazer isso, achamos também que existem outros 2 pilares super importantes. Um deles, as relações, portanto, o eu e o outro, o que é que significa para nós estar em comunidade se não compreendemos as nossas próprias relações, portanto, da nossa vida, e achamos que isso é uma forma de, no fundo, os estudantes desenvolverem a sua capacidade de inspirar. E quando dizemos inspirar, são pelo exemplo, ou seja, nós esperamos que os nossos estudantes, assim como nós na YouDream, lideramos pela congruência na nossa vida, ou seja, aquilo que nós dizemos acaba por fazer um match com aquilo que fazemos. E, portanto, como se costuma dizer, pôr o coração nas mãos e fazer as coisas com carinho e com dedicação. E, portanto, essa inspiração que nós queremos que os nossos jovens desenvolvam, no fundo, é para incluir ou trazer mais pessoas nesta viagem, ou seja, eu como jovem que quero inspirar a minha família, os meus amigos, a também servir comigo a minha comunidade. E por último, e acho que não menos importante, se eu quero fazer isso, também preciso de saber quem sou, não é? E portanto nós trazemos esta dimensão do sonho como uma vertente de saberes quem és, perceberes o teu propósito, perceberes as tuas paixões, as tuas competências e no fundo pôr-te ao serviço através dessas competências, através dos teus sonhos. Dando um exemplo mais prático,
Acho que fui bebendo aqui muito da inspiração da Udream, sem dúvida alguma, nos últimos meses, e uma das coisas que me apaixonou foi o facto de eles viverem essa congruência, viverem os sonhos que eles têm neles próprios e depois levarem esses sonhos às outras pessoas que estão à volta deles. E eu fui claramente um exemplo desses, e por exemplo, a partir do sonho de uma colega que se dedica muito, por exemplo, dedica-se, não é muito, em peso e medida para ela, como é óbvio, dedica-se à responsabilidade ambiental e à forma como nós consumimos na nossa sociedade, e fui inspirado, por exemplo, por ela a fazer um jantar com a minha família, onde apresentei um prato cozinhado por mim e por a minha melhor amiga, vegetariano. E, portanto, essa simples ação de trazer uma refeição que não inclua carne e que, no fundo, tente diminuir o consumo de carne, por exemplo, na nossa sociedade, que tanto come carne e peixe todos os dias, tão típico da nossa gastronomia e bem boa, por sinal. E, portanto, aí, voltando atrás, é o que nós realmente almejamos, é que, no fundo, esta inspiração de toda a gente, pelo exemplo que eles vivem na sua vida, acabe por trazer esta congruência e, ao mesmo tempo, que influencie ou inspire novas pessoas a também quererem servir. O serviço ganha aqui a dimensão mais elevada, não é? Ganha aquele sentido mais próprio do que a Udream faz, porque achamos sempre que tudo o que fazemos na nossa vida deve, de alguma forma, incluir esta dimensão social. Eu imagino que iremos falar mais em detalhe sobre esta parte do serviço, mas deixar já aqui a nota de que, para nós, o output final que desejamos com a nossa missão é que as pessoas se dediquem à liderança social através do serviço. E, portanto, como deves imaginar, nós olhamos para o serviço de uma forma muito direta em como impactar nas comunidades, como tratar das comunidades e como viver de uma forma mais coesa e justa dentro das comunidades. Só deixar um último pensamento, e acho que pode ser reflexão para o resto da conversa também, que é, se nós cuidarmos todos uns dos outros, se calhar vivíamos num mundo mais justo e mais coeso e menos preocupação teríamos que ter sobre nós próprios também. Estavas então a falar da comunidade e algo que vocês dizem, e dizemos nós também na área política, é que a maior parte dos jovens em Portugal estão desconectados das suas comunidades. E eu pergunto então, vivendo nós numa era tecnológica em que estamos constantemente a comunicar uns com os outros, como é que isso acontece? O que é que gera o desinteresse nos jovens? É realmente interessante a pergunta e eu acho que podemos separar aqui em dois blocos. O primeiro é olhar para a razão pela qual isso acontece, ou seja, porque é que nós achamos que os jovens estão desconectados das suas comunidades. Eu acho que uma visão que nós temos muito própria aqui na Udream é que nós não achamos que a culpa é dos jovens, ao contrário do que tudo parece indicar, porque a verdade é que nós somos o produto das experiências que vivemos e, portanto, se ao longo da minha vida nunca fui incentivado, por exemplo, a fazer voluntariado, porque é esperado que eu faça voluntariado? Como é que eu, ao final de 20 anos, ou pronto, neste caso, se calhar de uma forma mais direta, de 12 anos, por exemplo, de educação formal, se nunca me foi incentivado a fazer voluntariado, porque é esperado que eu faça? E, portanto, nós achamos que a culpa não é dos jovens, acho que tem que haver aqui uma mudança no pragmatismo da sociedade para realmente incentivar os jovens a querer servir e a incluir esse serviço como uma necessidade não só para a sociedade, mas também para o crescimento do próprio jovem. E portanto, se calhar deixar aqui uma reflexão sobre essa área. Há escolas, já na primária, que fazem projetos onde as crianças são incluídas em projetos de área social, onde são incluídos em projetos que se dedicam às comunidades e, portanto, é expectável que essas crianças, ao longo da sua vida, se são incentivadas e se são incentivadas a crescer pelo impacto e pelo impacto que vão gerando nessas comunidades, é normal ou é natural, ou vai-lhes ser naturais quando se tornarem jovens adultos e mesmo adultos, que tenham essa competência e que queiram servir e que queiram estar ligados às suas comunidades. Algo que nós trabalhamos aqui na Udream, no fundo, através do curso do Programa de Liderança Social, é exatamente esse output, é que os nossos jovens, depois do nosso programa, continuem a servir depois do programa e que tragam essa dimensão social para as empresas, sejam eles contabilistas, sejam advogados, sejam engenheiros, como o Tiago vai ser no futuro, e portanto que mesmo nessas empresas que seja incluída essa dimensão social, porque nós achamos, claro, que estarmos, portanto, a presença por exemplo, de uma empresa numa comunidade
é um veículo para essa empresa também se responsabilizar sobre essa comunidade. E, portanto, dando assim alguns exemplos, incluir a possibilidade dos seus colaboradores poderem fazer horas de voluntariado, e isso estar incluído no seu horário, ou numa vertente, por exemplo, já mais ligada aos jovens, na faculdade nós não recebemos nenhum tipo de acreditação por horas de voluntariado, que é algo que nós achamos que poderá acontecer e deverá acontecer no futuro, e, portanto, tem que haver aqui uma dupla ligação entre nós queremos servir, mas haver esse reconhecimento de que é importante nós servirmos. E, portanto, parece-nos aqui que há uma falta de ligação entre os jovens que querem servir, mas depois não há esse reconhecimento, nem lhes é dada a importância de fazer essa atividade. Portanto, essa seria a primeira bloco que eu acho que seria importante discutir. O segundo, se calhar, aprende-se mais com a perspectiva dos jovens do que é estar ligado à comunidade e qual é o significado de comunidade. Eu acho que isso é uma perspectiva que difere de país para país. Acho que cá em Portugal o nosso sentido de comunidade se calhar é mais ligado ao país e não tanto às cidades. Quando digo comunidade, para nós acho que é o sentido de como é que tu identificas, por exemplo, os problemas sociais que existem na cidade do Porto. E são eles diferentes das restantes cidades? Sim, mas é relevante ou é possível nós olharmos para o país todo e identificarmos esses problemas sociais? E é possível em Portugal, sendo nós 11 milhões, iremos descobrir agora este ano, através do censo, se realmente somos 11 milhões, podemos perceber facilmente que existem várias problemáticas sociais que nós trabalhamos que afetam o país de uma forma geral. E, portanto, se calhar o sentido de comunidade que nós temos cá em Portugal pode ser o país todo. A nossa forma de nos preocuparmos com a comunidade pode ir desde o nosso vizinho a uma pessoa que vive em Aveiro com a qual eu vou ter um contacto uma única vez e vou fazer um projeto lá. Portanto, aqui o sentido de comunidade eu acho que pode ter diferentes interpretações. Eu acho que na Udream nós estamos a trabalhar no sentido da nossa comunidade ser o próprio país em que vivemos e, portanto, os nossos estudantes, por exemplo, no programa de liderança social, acabam por trabalhar problemáticas sociais na cidade onde estão a estudar, ao mesmo tempo que muitos desses projetos acabam por ser feitos também na cidade onde vivem, depois de estudar, né? Portanto, temos vários estudantes que atualmente já não estão, por exemplo, em Aveiro, ou no Porto, ou em Lisboa, e estão nas suas terras natais, e como tal, acabam por fazer esses projetos. E, portanto, quando nos preocupamos com a nossa comunidade, e agora a nível tecnológico, onde é que os jovens se aproximam e onde é que se afastam? Eu acho que há aqui duas coisas importantes. Acho que os jovens, inspirados muito por aquilo que tem sido feito até agora, tentam procurar soluções tecnológicas para ajudar. E, portanto, eu acho que nós estamos ligados. Acho que não estamos desligados das nossas comunidades e acho que a tecnologia que temos ao nosso dispor tem sido um veículo também para os jovens poderem participar nesta área social. Por outro lado, acho que os jovens acabam por ser tão bombardeados por demasiada informação. E não são só os jovens, acho que de uma forma geral, mas nós que passamos mais tempo, se calhar a nossa geração passa mais tempo nas redes sociais, acabamos por ser muito mais bombardeados de informação e se calhar, diria eu, muitas vezes a informação que não é assim tão relevante ou não é assim tão importante na nossa vida e, portanto, bombardeados com tanta coisa, acabamos por ter que selecionar aquilo que é importante para nós. E depois compete a cada pessoa. Mas, novamente, voltamos ao paradigma inicial, que é, se nunca fomos incentivados a nos preocuparmos com a comunidade, não é porque há tecnologia que o vamos fazer. E, portanto, acho que há aqui um ciclo vicioso que temos que quebrar, que é começar a inspirar os jovens a servirem desde criança, garantir que quando querem cuidar da sua comunidade, percebem os problemas da comunidade e não tentam simplesmente resolvê-los ou arranjar solução para, ou seja, percebem quais são os problemas que estão a originar essa problemática social e as causas que estão a originar esse problema social e, ao mesmo tempo, que ligamos a importância deles fazerem esse serviço na comunidade junto das entidades que neste momento estão responsáveis pelo reconhecimento e acreditação desse voluntariado. Pedro, eu percebi agora do que me estavas a dizer que o vosso objetivo passa muito por criar aqui algo que seja sustentável também ao longo do tempo, porque parece-me que vocês estão a querer formar os líderes de hoje, mas que se reflita no seu trabalho da amanhã e, portanto, que tenham uma perspectiva de longo prazo e não só de hoje. Tu próprio disseste que estes líderes, de uma forma normal, acabam por continuar este trabalho após o programa de formação e tudo isto. Acreditam que esta é um bocadinho a perspectiva que devemos ter da solidariedade? A solidariedade depende disto? A sustentabilidade dela depende daqueles que a fazem constantemente? Ou pode ser simplesmente resultado
vontades esporádicas que vão e vêm de ajudar e que são dependentes claramente da situação em causa, por exemplo. E também de que forma é que o sistema social em Portugal está montado, porque eu acho que estas coisas correlacionam-se no sentido em que, por um lado, se tivermos um sistema social forte, estas contribuições esporádicas chegam, diria eu. Estou a pôr esta hipótese, mas se calhar num caso mais fraco do sistema social, precisamos desta sustentabilidade. Qual é a vossa visão e o que é que te parece a ti de uma perspectiva pessoal em relação ao apoio do Estado e de outras partes envolvidas na questão social? Boa. Pá, eu agradeço essa pergunta porque vais-me facilitar algo que eu acho que é super importante nós dizermos sempre quando falamos em nome da UDream e ao mesmo tempo vais-me permitir explorar essa temática de uma forma divertida. Uma das grandes aprendizagens que eu tive aqui na UDream, e quando digo a grande aprendizagem, para mim acho que foi daqueles momentos que me marcou logo de início quando conheci a UDream. O nosso CEO, durante uma formação que estávamos a ter, partilhou dois tipos de pensamento. Ele acha que existem dois elementos da nossa vida que devem nos acompanhar como líderes sociais. O primeiro é constantemente nós estarmos inconformados com as problemáticas da comunidade. Isto significa que nós, ao longo da nossa vida, não podemos deixar de ser líderes sociais, nós somos líderes sociais e temos que fazer e tomar ação sempre que podemos perante algo que não está aos nossos olhos bem ou correto. E, portanto, quando o nosso trabalho aqui junto com os jovens é, no fundo, capacitá-los, como é óbvio, e logo a seguir garantir que essa aprendizagem se mantém ao longo da vida deles e, portanto, como referi há bocado, que eles acabem por contribuir para a dimensão social, seja na empresa, seja junto dos seus amigos, seja junto da família, e que, portanto, tragam também esse ponto, ou essa inspiração deles pelas causas que, no fundo, se dedicam mais ou que lhes tocam mais a eles pessoalmente, e que tragam essa dimensão para toda a sua vida, seja ela, como dizia, na carreira, na vida familiar, amorosa e por aí fora. E, portanto, isto marcou-me, dizer que nós devemos servir de forma inconformada, não era algo que eu esperava, não é uma visão normal, acho eu, na área social. E acompanhado do inconformismo, vem a congruência. E acho que foi o segundo ponto que me marcou bastante, que é o quanto congruentes nós somos com aquilo que acreditamos. Porque agora, e voltando um bocadinho ao que a Filipa perguntava, sobre as tecnologias e os jovens, nós vemos cada vez mais as pessoas, de uma forma geral, a reclamar, não é? com os problemas que existem sociais na net e no fundo, a apoiarem as causas com as quais se identificam. Mas somos congruentes com isso? Dando dois exemplos muito rápidos. Eu apoio as mulheres, eu apoio a igualdade de género e claro que assumo na minha vida que isso deve acontecer e os direitos devem ser iguais para qualquer um dos dois. Mas depois, no dia a dia, eu respeito isso, eu defendo isso. Se eu ouço um comentário de alguém da minha família, eu defendo o contrário, de uma forma assertiva, de uma forma que realmente também os faça perceber que não é assim, ou que não é a perspectiva que deveria acontecer no futuro para os direitos serem iguais. E, portanto, outro exemplo, assim, se calhar mais fácil de compreensão, por exemplo, quando eu fumo, vamos assumir isso, eu fumo. E, portanto, tem sido habitual em Portugal ver beatas no chão. Já é uma temática falada há muito tempo e houve alguns partidos, como tu deverás saber, que até fizeram propostas para que o lixo fosse, os cigarros, as beatas, fossem considerado um crime ao ser deitado no chão. E, portanto, vamos olhar aqui para a situação de uma forma muito direta. As beatas são lixo, portanto, a lei já previa que não podíamos pôr lixo no chão, e, portanto, é a compreensão das pessoas em como aquilo se torna normalizado na nossa vida e, portanto, nós aceitamos. Mas quando eu digo que nós aceitamos, quem é que aceita? Nós, seres congruentes com a nossa perspectiva de não pôr de lixo para o chão, posso aceitar que um amigo meu ponha? Ou devo eu, de alguma forma, lutar contra isso? E, portanto, o exemplo prático é esse. Se eu não concordo com isso, se eu não concordo que as pessoas ponham lixo para o chão, então eu também devo ser a pessoa que tenta influenciar e no fundo, ajudar os meus colegas a compreenderem que isso não é aceitável. E, portanto, ser a pessoa que apanha o lixo do chão, ser a pessoa que insiste para a pessoa não pôr o lixo para o chão e, portanto, não sendo muito
intransigente, mas no fundo, voltando às palavras que usava, que são muito típicas da Udream, a inspirar, né? Inspirar pelo exemplo. E, portanto, se um amigo meu põe lixo ao chão, então eu ponho 10 vezes à frente dele para ele sentir mal com a situação, não porque ele sabe que está a fazer mal, mas porque sabe que me está a fazer a mim apanhar o lixo dele. E, portanto, às vezes passa por este processo, não é? As coisas não são preto no branco e, portanto, acho que é muito importante esta congruência, ou seja, nós sermos o motor da mudança que queremos ser, não é? Costumamos dizer, ser a mudança que queres ver no mundo. E, portanto, nós acreditamos que isto tem que ser um core value na vida dos líderes sociais. Referias-te depois ao sistema social, né? Em termos de apoios. Eu não sei se queres fazer aqui balizar aqui o que é que tu te referes ao sistema social, se mais ao financiamento, se é ao apoio, por exemplo, ao nível como falava há bocado, da acreditação nas universidades, em termos de voluntariado. Aqui seria mais o objetivo prático, ou seja, o que é que vocês sentem que acontece na sociedade e nas comunidades que vocês falam. Eu percebo que há estas duas vertentes da questão, mas eu aqui preocupava mais com o sentido prático, ou seja, o que é que vocês veem na rua, o que é que vocês veem no dia-a-dia. O que é que é o aftermath disto tudo? Portanto, em termos de apoios, ou de como é que funciona aqui o mundo social, nós trabalhamos com várias organizações de forma direta e, portanto, os nossos líderes sociais, ao longo do curso do programa de capacitação, eles, no fundo, trabalham junto a estas organizações. E isto é para que eles consigam compreender como é que funciona a comunidade, que tenham contacto direto com a comunidade e que acabem por desenvolver, entre muitas outras, competências como a empatia. E a empatia é importante, porque quando falas de apoios sociais, por exemplo, acho que é comum nós ouvirmos os dois lados da moeda, que é pessoas que acham que é injusto estarmos a dar dinheiro só porque sim e que existem famílias que não deveriam receber, por exemplo, o fundo de reinserção social, ao mesmo tempo que existe o outro lado, que são as pessoas que veem o duro e cru da situação. Como, por exemplo, no outro dia fui com o meu colega, o Diogo Mendes, à Porta Solidária, distribuir uns kits de sonho para crianças e ele comentava comigo se eu tinha reparado que estavam imensos jovens lá na fila. E, portanto, existe aqui o outro lado da moeda, que é as pessoas realmente precisam, não é? Não escondendo isso e sendo direto em relação à situação, existe apoios porque as pessoas precisam deles. Agora, em relação aos apoios e à forma como eles são dados, existem muitas formas de aplicar. Há diferentes países, mesmo na União Europeia, que têm diversas formas de fazer chegar esses apoios. Aqui em Portugal, eu diria que esses apoios chegam às pessoas, dependendo das áreas, são ou não são suficientes. Isso será outra discussão que nós não teremos assim grande opinião formulada. Mas de uma forma direta, eu diria que esses apoios são necessários. Existem pessoas que realmente estão a passar por dificuldades, mas o problema não se trata dos apoios. O problema trata-se do suporte que tu consegues criar a estas pessoas que estão a receber o apoio. Portanto, se eu der ao Tiago 100, 200 euros por mês e tu viveres com esse apoio ao longo do tempo, a probabilidade de tu saíres ou quebrares este ciclo é menor. Portanto, tu começas a contar com esse apoio de uma forma permanente e não temporária. E isso vê-se, por exemplo, na habitação no Porto, em que é dado esse apoio, mas a Câmara também já identificou que uma das causas que está a originar esse problema, ou seja, cada vez temos mais pessoas a recorrer à habitação apoiada pelo município, é o facto das pessoas assumirem que isso é um apoio permanente. Portanto, se recebem uma casa social, acabam por lidar com ela como um bem permanente na vida deles. E isso tem outros problemas, ou melhor, isso origina outros problemas, como por exemplo a manutenção dessas casas, né? Portanto, se as famílias estão sempre lá a viver, depois acabam por não ter a possibilidade de manutenção. E, portanto, onde é que eu queria chegar com isto? Existe cada vez mais uma necessidade de nós mudarmos o sistema da problemática social e não arranjarmos soluções imediatas para resolver aquele problema. Ou seja, ao longo dos últimos anos, poderás identificar várias organizações que apoiam a rede social nas várias cidades de Portugal, que lutam ou que tentam reduzir a dor do problema, isto é, que tentam reduzir a dor que as pessoas sentem por estarem naquela situação. Mas tem que haver aqui o outro lado,
que é como é que tu alteras este ciclo vicioso, como é que tu, não só os apoios que são necessários estão a ser dados, mas como é que tu tiras as pessoas de entrar neste ciclo vicioso. E, portanto, se calhar, mais do que estar preocupado se os fundos estão a ser dados e como é que estão a ser dados, eu acho que o grande foco que nós temos de ter é trabalhar essas problemáticas para que elas não existam e os fundos não sejam necessários. E, portanto, de uma forma muito direta, o que nós tentamos passar aos nossos estudantes é que eles comecem a olhar para o sistema que envolve o problema, ou seja, tens uma problemática que é a necessidade de habitação. Por exemplo, no caso dos sem-abrigos, tem uma necessidade de habitação. E mais do que simplesmente apoiar a dor, que também é preciso dar casa, é preciso apoiar estas pessoas, é também preciso compreender qual é o sistema que está à volta da problemática, seja os responsáveis pela problemática, neste caso, por exemplo, a Câmara do Porto, existem as câmaras municipais em geral, e depois existem outras entidades, né? Outras associações que tentam colmatar esta problemática, existem outros fundos que estão a ser dados para resolver não só a dor do problema, mas também criar projetos inovadores que colmatem o problema como um todo. E, portanto, eu acho que para nós é importante criar esta mentalidade nos nossos líderes sociais que se olhe à problemática e que se tente resolver não só a forma como estamos a trabalhar a dor do problema, mas as causas que estão a originar esse problema. E, portanto, apesar de ter percebido a tua pergunta de uma forma direta em relação à forma como o sistema está a apoiar estas famílias ou estas entidades que acabam por precisar de apoios sociais, eu acho que o mais importante ainda é começarmos a olhar para o ciclo que está a haver e como é que o quebramos, como é que nós realmente resolvemos as causas que estão a originar esse problema. Dizes tu então que as câmaras municipais, tendo em conta que estas problemáticas são diferentes de pessoa para pessoa e de comunidade para comunidade, têm um papel fundamental na resolução deste tipo de problemas. E eu pergunto-te o quão importante é a política de proximidade para resolver estes casos em particular. Abrindo aqui espaço para a pergunta ser respondida em duas partes. A primeira é então, ou prende-se com a gestão das câmaras. As câmaras têm de facto esse dever, né, de trabalharem o seu município ao nível das problemáticas sociais que nele existem. E, portanto, os relatórios que as câmaras já realizam como avaliação do estado de arte do município acabam por refletir isso. Quais são as problemáticas que afetam o município, quais são as organizações que trabalham as diferentes temáticas, o orçamento que é disponibilizado não só para essas organizações, mas também para os diferentes stakeholders que estão envolvidos na área social. E não só, eles ainda têm um papel ainda mais ponderante no que toca, por exemplo, a identificar e sinalizar famílias carenciadas ou crianças com necessidades especiais, por aí fora. Portanto, existem aqui vários papéis que a Câmara assume como entidade máxima em representatividade do Governo, né? Ou neste caso do Estado. Acho que é fundamental a Câmara continuar a ter esse papel. Acho que é fundamental a Câmara ter essa responsabilidade nas suas mãos, mas não acho que a Câmara deva fazer sozinho. E tem sido esse o trabalho da Eudream também. De uma forma muito direta, nós temos trabalhado com as câmaras municipais, não só na sinalização de famílias e entre outras pessoas que têm carências e níveis socioeconómicos baixos. E, portanto, achamos que é fulcral as câmaras terem esse papel. É preciso também nós, por outro lado, querermos trabalhar com as câmaras, no fundo, para dar resposta a esses problemas de uma forma organizada. Acho que uma das coisas que temos observado é que existem muitas organizações, e ainda bem, e esperamos que cada vez mais, porque Portugal continua a ser ainda um dos países com menores taxas de voluntariado e comparado então à Europa é um bocadinho assustador, né? Portugal tem taxas cerca de 7,8% de voluntariado, quando comparado uma Europa que tem cerca de 23%, e portanto há aqui um desfazamento muito grande, e portanto mais organizações, em princípio isso é bom, sem dúvida alguma, e portanto trabalhar com a Câmara é uma necessidade, ou deveria ser uma necessidade. Agora, olhando para a realidade, o que é que nós observamos aqui na Eudream? A Câmara está disponível, nós como organização cooperamos com várias câmaras, mas existe também uma necessidade das organizações cooperarem entre si, mais do que cooperarem com a Câmara. E, portanto, uma das coisas que até temos promovido aqui na Eudream é que
a colaboração é a nova forma de inovação. E passo a explicar porquê. Achamos que existem muitos recursos que estão em diferentes organizações e que as organizações devem de alguma forma tentar cooperar para gerar ainda mais impacto juntas. E isto ganha um especial toque na área social, porque se calhar numa perspectiva empresarial ou corporativa é normal que eles protejam o seu conhecimento, o know-how, aquilo que no fundo gera riqueza dentro da empresa, mas na área social não. Na área social, pelo menos aos olhos da Udream, nós achamos que a área social deve partilhar entre si o know-how, deve partilhar entre si as formas de gerar impacto que conhecem. E, portanto, como dizia há bocado, nós estamos sempre disponíveis para trabalhar com outras organizações, pela mesma razão que achamos que as outras organizações devem procurar ativamente fazer o empoderamento de outras organizações que estejam a começar ou que estejam a começar a trabalhar uma temática que outras já trabalham há vários anos. E, portanto, esta cogestão acaba por acontecer com a Câmara, não de uma forma direta, se calhar aqui depois podemos ver aqui outros pontos relacionados com o Conselho Municipal Juvenil, se isso deveria ou não, por exemplo, ser uma cogestão das organizações, nomeadamente na área depois social, e pronto, isso seriam outras realidades que não temos, mas acima de tudo, acho que de uma forma direta, para gerarmos mais impacto, nós temos de trabalhar com a Câmara. A Câmara é responsável principal e nós temos de trabalhar com as câmaras e com os municípios para garantir que estamos a gerar impacto nas comunidades face aos problemas que estão a ser identificados. Eu acho que de uma forma direta, claro que nós podemos procurar aprender por nós próprios quais são as problemáticas que afetam uma comunidade e devemos manter esse olhar atento à nossa comunidade para identificar problemas, mas existe o lado contrário, que é a Câmara também já tem esses recursos, já tem essas avaliações feitas e, portanto, será sempre um main stakeholder para quem quiser trabalhar na área social e de uma forma direta conseguir compreender o que está a afetar a comunidade daquele município. Pedro, depois de termos estado aqui a falar um pouco sobre a questão da Câmara Municipal do Porto e de outras câmaras municipais, gostávamos agora de ser mais práticos e para um assunto mais em específico, também porque acreditamos que é um assunto da ordem do dia e que tem trazido alguma discussão na política portuguesa e também junto da sociedade como um todo, que é o Estatuto de Cuidador Informal. Perceber o que é que já foi feito e o que é que falta fazer em Portugal. E também o que é que dizem as ruas e também as pessoas, como é evidente, sobre esta questão. O que é que te parece a ti que falta fazer nesta temática? Tópico muito complexo. Acho que é sempre muito fácil dizer que falta fazer muita coisa e falta, não é? Há de sempre faltar para as coisas ficarem melhores. Em relação ao que foi feito, acho que tem sido um trabalho contínuo e, acima de tudo, tem sido um trabalho necessário e que não tem sido passado vista grossa em cima. Portanto, acho que o facto de estarmos a falar sobre isso agora é bom e espero que continue a ter essa elevação até conseguirmos melhores condições. Em relação àquilo que pode ser dito sobre a temática, eu se calhar contava-te assim uma pequena história de uma experiência que vivi aqui na Udream. Nós, como dizia há bocado, nós fazemos aqui visitas às famílias e fazemos algum tipo de acompanhamento com famílias carenciadas e no Natal não foi diferente. E, portanto, fizemos aqui uma iniciativa onde levamos um cabaz solidário a cada família. E eu, pela primeira vez, fui fazer essa visita a uma família que não conhecia, com uma colega minha aqui da Udream, e portanto eu imaginava que ia passar lá uma horinha para conhecer a família, conhecer a criança, a filha do casal, e na realidade fiquei 3 horas e um quarto. Portanto, isto foi um passar de 1 hora para 3 horas sem com qualquer noção de tempo. Isto porquê? Porque é que o tempo passou assim tão rápido? Normalmente é quando o tempo está a ser bem passado e, portanto, essas 3 horas foram muitas partilhas, muitas histórias vividas por essa família, junto de uma criança muito sorridente, com um espírito muito incrível e, portanto, gostava de partilhar aqui uma das reflexões que a dona, vamos chamar-lhe Isabel, partilhou connosco. A dona Isabel disse-nos que, no fundo, trabalhava num supermercado e full-time e que, a certa altura, percebeu que precisava, né, de ter cuidados continuados junto do seu filho. E estamos a falar de uma família que vive de forma carenciada, mas
mas com perfeita consciência da forma como vive e feliz da forma como vive. E acho que isto foi das coisas que mais me apaixonou e ao mesmo tempo me deixou perplexo como é que isto acontece, né? Como é que esta realidade é vivida e ao mesmo tempo com tanta força, com tanto desejo das coisas acontecerem no dia a dia. Ela contava que, no fundo, queria ter a possibilidade de acompanhar o filho, né, no dia a dia, porque acaba por ter essa necessidade de quase 24/7. Alguém tem que estar com o miúdo, porque o miúdo está acamado. Portanto, ela dirigiu-se à entidade responsável no fundo, lhe dar um apoio como cuidador informal. E a resposta foi que ela não poderia ter um apoio como cuidadora informal porque trabalhava. E, portanto, o que lhe estava a ser pedido de alguma forma era que ela não trabalhasse. Ao mesmo tempo, já isto, eu acho que, na minha perspectiva, se calhar mais pessoal, acho que isto já é um problema, né? Quando estás a pedir a alguém que está disponível para trabalhar e estás a dizer que não pode trabalhar de todo para poder ser cuidador informal. Portanto, deixar já só esta nota assim, de forma geral. Ao mesmo tempo que lhe foi dito que a possibilidade que ela tinha de apoio era uma ama que ia ser apontada por esta entidade e que a ama ia tomar conta da criança. A minha primeira reação foi tentar desconstruir o que é que seria uma ama a trabalhar com o filho e, portanto, fazer aqui algumas questões mais curiosas sobre, então, mas isso não seria uma possibilidade e porquê? Porque eu simplesmente não tenho essa realidade, né? Acho que nenhum de nós tem essa realidade. E, portanto, ser curioso e descobrir aqui o que é que está por trás, né, da vivência destas pessoas. E ela disse-me que era impensável. Era impensável pôr uma ama a cuidar do filho porque não conhece o filho, porque não tem conhecimento da forma como o filho reage ao longo do dia. Quando o filho quer ir à casa de banho, quando o filho quer comer, quando o filho está triste ou está mais contente, ou que atividades é que quer fazer, e que uma ama que vai substituí-la 5, 6, 7 horas por dia, não vai resolver isso, não vai trazer felicidade ao filho. Vai tomar conta do filho que está acamado, mas não lhe vai trazer felicidade. E a mãe, acho que qualquer uma das nossas mães, quer felicidade para o filho. Eu fiquei ali num choque entre como é que nós não estamos a garantir a possibilidade de uma mãe garantir ao filho que ele é feliz. Né? E qualquer um de nós teria a mesma resposta junto dos nossos pais. Né? A minha mãe, de certeza absoluta, que a primeira coisa que diz a qualquer pessoa é que a primeira coisa que ela quer e última na vida é deixar os filhos serem felizes. E, portanto, acho que há muito trabalho para nós fazermos, para nós considerarmos aqui em Portugal, relativamente ao papel de um cuidador informal. Acho que a realidade é muito dura para quem a vive, para quem tem a necessidade de ser considerado cuidador informal. E parece-me que essa perspectiva tem que partir destas pessoas. Temos que começar a dar voz a estas pessoas que realmente vivem essa experiência, mais do que eu, Pedro, numa organização que trabalha junto dessas famílias, ter uma opinião concreta sobre os cuidadores informais. Porque eles é que as vivem, eles é que sabem as dificuldades que têm e acima de tudo, se calhar, as necessidades que advêm de ter, por exemplo, uma criança acamada e querer que o filho seja na mesma feliz. Porque eu garanto, eu vi felicidade naquela casa, eu vi um filho feliz, a sorrir, quando o pai pegou ao colo nele, sorriso rasgado, a brincar com a cara do pai de uma forma única, de uma forma muito tocante, e eu não te consigo dizer que aquela criança, por estar acamada, que não é feliz. Está fora de questão. Eu vi exatamente o contrário. Vi uma criança feliz, acompanhada pelos pais, e acima de tudo, agora passando um bocadinho àquilo que estavas a perguntar, acompanhada por uma cuidadora profissional, informal, mas profissional, que é a mãe. Portanto, se calhar deixava só esta nota em relação aos cuidadores informais, não vou adiantar muito mais em relação à parte política, o que é que pode ou não ser feito, porque isso cada um há de ter a sua opinião e acho que nós afastamos um bocadinho dessa parte mais política na Udream. Nós gostamos de tratar das coisas relacionadas com o coração e a política é algo que nos interessa, como é óbvio, porque vive na nossa vida todos os dias, seja pessoal, seja da organização, mas não é o nosso foco. Tendo então em conta esta situação e sabendo que existem situações semelhantes a esta por todo lado, por todas as cidades, o que eu te pergunto é o que é que as autarquias e associações como a Udream podem fazer para suportar estas famílias em termos psicológicos, em termos médicos, em termos financeiros, mesmo em termos profissionais? É um longo caminho. Nós prestamos, olhando aqui um bocadinho mais para o caso da Udream,
nós acabamos por prestar aqui algum apoio através do serviço direto dos nossos voluntários, não é? Como dizia no início, se, se nós dispomos os nossos voluntários às organizações que trabalham as temáticas que são mais emergentes na cidade, no fundo já temos voluntários que estão, por exemplo, a acompanhar famílias ou a acompanhar idosos em lares que neste momento estão completamente isolados, e portanto existe aqui um misto entre dar apoio emocional ou dar um apoio mais ligado ao bem-estar mental, que acaba por ser dado de uma forma natural, não é? Acho que nós, como seres sociais, se trabalhamos uns com os outros, né? Se eu agora passar a acompanhar um idoso num lar de idosos, né? Acabo por dar-lhe esse apoio de uma forma muito natural, ligado ao serviço e ligado à necessidade de nós cuidarmos das comunidades. Acho que as câmaras têm esse papel disfarçado, ou seja, as câmaras não têm uma ligação direta ou não conseguem prestar um apoio direto às pessoas, e é aí que eu acho que entram as organizações, e acho que cada vez mais é necessário que que as organizações procurem dar esse apoio. No entanto, o apoio que é dado pelas organizações, até se calhar olhando aqui para o panorama das organizações sociais, os últimos anos acho que tem havido mais organizações a inovarem pela forma como tentam dar resposta aos problemas sociais, em vez de irem diretamente à problemática e tentarem colmatar a dor, como há bocado falávamos. Acho que cabe à Câmara o papel de disponibilizar fundos, acho que a Câmara tem que ter esse papel de capacitar outras entidades para trabalharem as temáticas, para darem esse apoio que falavas. Cabe às organizações também conseguirem perceber qual é o papel delas e de que forma é que o podem fazer. Não acho que haja uma única forma de olhar para isto, não há uma única forma das organizações se comportarem, não há uma única forma de garantirmos essa assistência, seja médica, seja ao nível de apoios para a habitação, por aí fora. Acho que cada caso é um caso, acho que cada família tem uma necessidade muito específica, e daí a necessidade de nós acompanharmos estas problemáticas num contínuo e não esporadicamente uma vez só. Acho que, acima de tudo, quem assume este compromisso com a área social, no sentido de dar esse apoio, tem que ter uma perspectiva de compromisso. Acho que é isso que estas famílias também acabam por precisar de nós, num espaço, por exemplo, refletindo sobre como é que a Eudream cresceu. A Eudream fazia este acompanhamento de famílias carenciadas ao longo de três meses. E, portanto, não era uma semana em que conhecíamos a família e no final dessa semana estávamos a fazer alguma atividade com a família. Isto exigia uma transformação e, portanto, trabalhar com a família durante 3 meses, trabalhar, passa a expressão, acompanhar a família durante 3 meses, acabava por ser o ponto de transformação que nós queríamos ver, no fundo, com o cuidador informal, ou seja, o nosso voluntário perceber as necessidades da família, compreender de que forma é que podiam dar resposta a essas necessidades, e, portanto, isto é um processo muito contínuo, não acho que não há forma de nós resolvermos a situação só porque de repente disponibilizamos mais fundos ou de repente disponibilizamos algum tipo de acreditação para as pessoas fazerem voluntariado. É preciso haver o outro lado, que é as pessoas, quando assumem esse compromisso, quererem ter esse compromisso a longo prazo. Pedro, antes de fecharmos, gostava de colocar uma última questão, que é: qual a principal atividade que desempenham e na qual sentem que o Estado falha da forma mais gravosa? Sem dúvida alguma, na capacitação para a liderança social, não é? O nosso Estado falha naquilo que nós achamos que, que é a nossa solução. Portanto, eu brinco, claro, com a situação. Acho que uma das grandes reflexões, ou a razão pela qual a Eudream cresceu e compreendeu o seu papel e onde é que deveria estar nesta sociedade, foi através das problemáticas. E, portanto, nós identificamos aqui várias problemáticas que existem na nossa sociedade. Algumas, de uma forma direta, por exemplo, podemos olhar para os últimos 50 anos e perceber que nós vivemos numa realidade completamente diferente dos nossos pais. Por exemplo, nós temos telefones. Até posso dar um exemplo mais pessoal, que acho que é bastante giro. Uma colega minha no outro dia dizia-me que o avô se queixava de estar no confinamento. E eu pensei para mim, pois queixamos-nos todos, né? Ninguém gosta de estar em confinamento. E o avô dela virou-se para ela e disse assim: Sabes, olha, eu sei que vocês jovens têm formas de comunicar, têm telefones e falam uns com os outros, mas eu não tenho.
E mesmo que tivesse, os meus amigos não teriam. Vamos a falar de uma pessoa com os seus 75, 78 anos. E ele não tem essa forma de comunicar, ele não tem essa forma de manter contacto social com outras pessoas. Portanto, termos esta noção que nós vivemos realidades completamente diferentes também exige de nós termos uma compreensão mais empática sobre a realidade que nós vivemos. Né? Eu imagino que nós, a nossa geração, quando formos acompanhar os nossos filhos, teremos outra preparação ao nível da educação informal para as experiências que estão a ser vividas. Né? Dois exemplos muito rápidos. E eu acho que neste momento sou capaz de ter conhecido mais pessoas do que o meu pai a vida toda. E isso, ter essa percepção é perceber que é normal que as experiências que eu vivo hoje não são as mesmas experiências que o meu pai viveu. E, portanto, perceber esta diferença é essencial para nós compreendermos que a educação informal não está a ter o mesmo papel que se calhar deveria ter em casa, né? Com os nossos pais, em percebermos a importância de várias temáticas ligadas àquilo que nós fazemos em termos de capacitação para a liderança social. Isso é uma das razões, ou seja, olhar para os problemas, identificar que não há, que não temos tido ao longo dos últimos anos a mesma capacidade na educação informal, que nos leva ao segundo problema, que é, então, mas a educação formal conseguiu colmatar esse mesmo problema? Será que a educação formal consegue dar resposta àquilo que a educação informal não está a conseguir? E se olharmos para a nossa educação formal, não quero ser muito crítico, acho que não há uma necessidade de sermos, acho que há necessidade de termos um pensamento crítico em relação às coisas. E olhando para a nossa educação formal, está a mudar, felizmente está a mudar e acho que vocês também como estudantes sentem isso, está a mudar bastante rápido. Eu acho que desde que saí da faculdade o meu curso já mudou 3 vezes, o programa, e portanto isso é bom, quer dizer que está a haver uma evolução. Mas no que toca às nossas competências sociais, acho que há muito para desenvolver. Acho que há um espaço muito grande que a educação formal ainda não está a colmatar. E indiretamente o Estado, né? Neste caso o pluro para a educação. Portanto, aquilo que eu se calhar diria que o nosso maior papel aqui, onde é que nós temos maior relevo naquilo em que o Estado nos dá espaço para operar, é na capacitação para competências sociais, é como é que nós desenvolvemos, por exemplo, a nossa empatia, como é que nós desenvolvemos a compaixão, como é que nós desenvolvemos a nossa generosidade, seja ela dentro da nossa comunidade estudantil, seja ela na nossa comunidade familiar, seja na comunidade do mundo. E, portanto, estas competências, eu não as referi só porque sim, acho que estas três competências mais sociais são a chave da nossa geração. São a chave que irá permitir à nossa geração, por exemplo, acabar com a pobreza extrema. Né? Se nós olharmos agora para a situação que vivemos, desde 1990, que foi o ano que eu nasci, até 2015, a pobreza extrema no mundo foi reduzida em 50% face àquilo que existia. E se nós pegarmos neste pensamento e aceitarmos a coragem de que vamos ser nós a primeira geração a acabar com a pobreza extrema, facilmente percebemos que há uma necessidade destas 3 competências que eu referi há bocado serem chaves na nossa geração, nas competências sociais da nossa geração. E, portanto, aqui o Dream passa muito por isso, por trabalhar estas 3 competências para que possamos ter pessoas mais empáticas pela sua comunidade, com mais generosidade pelo mundo e com a compaixão de nunca verem alguém a passar por algo que nós não queremos passar. E, portanto, eu diria que não é o Estado que está a falhar, é o Estado a evoluir e são as organizações a cada vez mais puxarem estas temáticas para cima da mesa, a quererem levar esta temática ao Estado para que o Estado realmente possa fazer alguma coisa. Mas não diria que o Estado está a falhar. Acho que o Estado está a evoluir e para lá caminhamos, esperamos. Pedro, foi claramente um prazer ter estado aqui à conversa contigo, perceber também um bocadinho melhor aquilo que a YouDream faz e perceber que tem um papel tão ativo na sociedade. Da nossa parte, da Academia de Política Partidária, resta-nos desejar a maior das felicidades a ti e ao Dream, pedir para que continuem a ter este papel ativo na sociedade e de facto perceber que há muita coisa que já está a ser feita, mas também ainda há muita coisa por fazer. O que acaba por ser bom, acaba por nos mostrar que temos trabalho para o futuro, não aquele trabalho literal, mas coisas boas para fazer.
E, portanto, do nosso lado é tudo. Pedro, alguma nota final? Não, ia só agradecer pelo convite. Acho que foi uma experiência única e estamos sempre entusiasmados em poder levar a palavra da liderança social a mais pessoas, porque achamos que é mesmo importante. E que se quiserem acompanhar esse trabalho, o podem fazer através das nossas redes sociais, udream.pt ou no nosso site. E entrar em contacto connosco, caso estejam interessados em saber mais sobre o programa, sobre o projeto Udream como um todo, ou mesmo apoiar a nossa causa social, sejam empresas que possam ouvir este podcast, sejam particulares. E será sempre um gosto receber-vos também na nossa sede mais tarde, para que possamos ter esta conversa presencialmente. Muito obrigado. Obrigado, Pedro.